Meus irmãos, com muita alegria, nós faremos agora o complemento das pregações que tenho falado com o tema gerontolocência. Então, hoje vamos para a última, que é sobre Moisés, e nós, para isso, usaremos o texto de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental. E o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, e louvamos o teu nome por esse dia, por nos trazer até tua casa. E te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de fazer do domingo um dia especial. Não é um dia como qualquer outro, é um dia de reflexão, é um dia de meditação, e toda oportunidade é preciosa, muito preciosa. E nesta manhã temos esta oportunidade. Então rogamos que a tua bênção nos assista. Tira de nós todo o espírito de distração, que possamos ter as mentes voltadas para a tua palavra tão somente, e que possamos também ficar na escola dominical, aprendendo mais dela, e voltando à noite para ter uma preocupação em começar essa semana cheios, ó Deus, do teu Santo Espírito, através da instrução da tua palavra. Anima cada crente da nossa igreja, fortalece cada um deles, ó Senhor. Te agradecemos pelos visitantes que estão conosco, continue a abençoá-los e que eles sejam fortalecidos também e se unam a nós, ó Pai, cerrando fileiras para te servir. Abençoe as crianças, que elas possam meditar também na figura de um homem velho, mas de um homem que foi abençoado e abençoador, que é Moisés. Nós pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quero trazer a última palavra sobre gerontolocência. Para quem não sabe, gerontolocência é um termo usado, cunhado, dentro de uma pesquisa sobre a idade no Brasil, desenvolvimento da idade no Brasil, na qual diz que a vida está começando agora aos 60 anos, e isso faz com que o brasileiro comece a projetar novas histórias, novos momentos para o futuro. Então, gerontolocência é uma mistura de
geron, velhice, e a adolescência, como então se preparar para os anos futuros. Isso não é um papo, desculpa a expressão, só de jovens ou só de velhos, é um papo de todos nós, tanto aqueles que já estão com idade e aqueles que vão encarar a idade, devem entender que toda a oportunidade de servir a Deus se dá na maneira como nós encaramos o processo de vida, ou seja, o processo de envelhecimento. Então, dessa maneira, nós pegamos esse tema, que é um tema que é estudado, geralmente em sociologia, e estamos também olhando para ele à luz da palavra de Deus, porque é assim que um crente deve fazer. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, aquilo que é apontado pela sociedade, pela cultura, devemos enxergar pelos óculos da palavra de Deus, ou seja, uma cosmovisão bíblica. E dessa maneira nós fizemos isso. Olhamos para alguns homens, olhamos para a vida deles e percebemos que Deus os abençoou na velhice. E falamos sobre Abraão, falamos sobre Calebe, e agora encerramos falando também sobre sobre Moisés e também sobre Josué. Ao entender esse texto, meus irmãos, que é um texto que fecha o Pentateuco, nós entendemos que provavelmente alguém bem próximo a Moisés transcreveu esses últimos acontecimentos, e eles relatam algo que enobrece a vida de Moisés, ao mesmo tempo que ressalta a ação de Deus na vida de Moisés e mostra o plano do Senhor de continuar a história da redenção, fazendo com que o povo agora não estivesse mais como peregrino, mas um povo que anda pelo deserto, chega na terra prometida, e essa terra foi vista ao longe por Moisés. Esse é um momento de contemplação da promessa de Deus, demonstrando assim a sua imutabilidade e mostrando que os crentes devem sempre confiar no que Deus promete, e mostrando também que alguém com muita idade pode dar muitos frutos. E nós estamos falando de alguém que viveu até os 120 anos. Se as perspectivas do IBGE de que nós teremos uma vida prolongada em torno dos seus 90 e tantos anos, nós podemos dizer que alguns que estão aqui com 60 anos ainda têm muita coisa para viver, ainda tem muita coisa para passar. E da mesma maneira, se alguns dos nossos ainda estão na fase dos 30, dos 20, podemos dizer que devem se preparar também para esse período de um tempo de vida maior, Esse estudo se dá pela forma como a tecnologia, os aspectos ligados à saúde, à medicina, remédios e tudo mais, têm ajudado pessoas a viverem mais e com um pouco mais de qualidade. Não significa com isso que tenhamos uma total qualidade. Sabemos do cansaço, das dificuldades, dos problemas nas costas, dos problemas no joelho e tantas outras coisas que a gente sempre ouve, pessoas com alguma certa idade falar. Olhamos para os óculos, começam a usar mais óculos. A gente percebe que até então era assim, agora é assim, ou tem que tirar para ver, ou tem que colocar para ver. Então, isso tudo faz parte da história de cada um de nós, que estamos passando por algo que é chamado de envelhecimento. Você sabe disso, que você está envelhecendo? Alguns estão sabendo. Então, com isso, nós olhamos e percebemos o seguinte: é desanimador. Alguns falam, pois não é a melhor idade. Era esse o termo que era usado. Terceira idade, melhor idade. Alguns que estão nesse momento falam assim, não é melhor idade. Realmente é difícil passar por esses momentos, mas nós não estamos tão somente olhando para a ciência e não estamos tão somente olhando para a tecnologia. Nós estamos olhando para Deus. Podemos cuidar muito bem de 3 áreas e essas áreas precisam ser trabalhadas na nossa mensagem de hoje.
Primeiro, a área dos relacionamentos. Pessoas têm que entender de maneira notória que o relacionamento ou relacionamentos precisam ser melhores cultivados. Tem pessoas que pagam para entrar numa briga um boi e dão uma boiada para não sair dela. Pessoas que vivem assim geralmente geram problemas. São pessoas que afastam outros de si. Vivem isoladas, vivem realmente uma verdadeira solidão. E isso é muito complicado para pessoas que vão envelhecendo. Mas não é simplesmente por uma questão pragmática de ter pessoas próximas de si. Não. A ideia é que crentes devem aumentar cada vez mais o grupo de amigos para poder influenciar mais com a palavra de Deus. Então, nesse sentido, ter mais amigos ou ter um círculo de amizade maior é algo benéfico, não somente para a pessoa, mas principalmente porque você tem o reino. E é muito importante que você faça isso. Que você tenha mais amigos, que você tenha mais pessoas ao seu redor, que você tenha mais pessoas perto de si, porque, infelizmente, tem algumas pessoas que vivem isolados. Tem geralmente um amigo e olha lá. Vivem em casas. Algumas pessoas com certa idade vivem em casa com um cachorro, com um gato. Nada contra eles, eles são muito bons. Mas, por certo, eles não vão dizer, você está chata hoje. Você está, nossa, que coisa, hein? Não para. Por certo, viver com outras pessoas é um grande desafio. Muitos preferem se separar, mas a área de relacionamentos é extremamente importante para um crente. É a forma como ele influencia a sociedade. Cristo andava com pessoas, convivia com pessoas, participava de encontros, uma série de encontros, e estava sempre envolvido com pessoas. Isso é uma lição para todos nós, de que ir para uma chácara e se isolar lá, nada contra a sua chácara, não é uma coisa boa. É importante que a gente tenha mais e mais e mais amigos. Uma outra coisa também que é importante é o fato de que a saúde precisa ser cuidada. Aqui estamos vendo um homem com 120 anos, que os olhos estão bons e as pernas estão boas. Ele sobe esse monte, preste atenção nisso, sozinho. Não precisou de uma caravana para levá-lo carregado numa cama. É claro, Deus abençoa, mas no que depender de vós, no que depende de nós, usemos todas as nossas forças para melhorar a nossa saúde. Mesmo o serviço público pode ser muito bem utilizado. Exames, se preocupar com aquelas questões bem típicas das mulheres, as questões bem típicas dos homens, se faz notório, é importante. Por quê? Queremos viver mais? Não somente isso. Queremos abençoar mais. Essa é a tônica que estamos passando ao longo dessas mensagens. Viver mais significa mais oportunidades de influenciar o mundo com o bom perfume de Cristo, que é o que você deve exalar, o bom perfume de Cristo. É como se você fosse viver pelo mundo exalando o bom perfume de Cristo. Viver mais como um gambá e exalando o mau cheiro não é bom. Então, aí era melhor que morresse logo. Mas, se for para viver mais e exalar o bom perfume de Cristo, seria bom que as nossas irmãs e os nossos irmãos vivessem uns 110, vamos deixar para 100 anos. 100 anos. Porque é importante isso. Agora, é claro, dependemos de Deus, com certeza, mas isso não quer dizer que não devamos fazer o que algumas pessoas estão fazendo, e a gente fica muito feliz com isso. Não é meramente uma espécie de uma ambição ruim, do tipo querer ter um corpo melhor, mais sadio. Não é. E não é parte de uma seita que procura cuidar do corpo com alimentação e não comer isso e não comer aquilo. Significa que um crente ele tem uma preocupação. Ele deve ter um bom cuidado do corpo, porque esse corpo é o instrumento do Espírito Santo usado para abençoar a vida de outras pessoas. Então, eu sempre ilustro da seguinte maneira: quem dera você visse o seu tataraneto
e pudesse dizer para ele: continue nos caminhos do Senhor. Talvez você vai dizer: reverendo, tataraneto já puxou também um pouquinho. Então, vamos falar do bisneto. Então, que você veja o bisneto e possa ajudá-lo a andar nos caminhos do Senhor. Ou, quem sabe, um vizinho da direita, da esquerda, em cima, embaixo ou em algum lugar. Então, que nós tenhamos essa boa ambição de querer viver mais. E se você acha que isso não é bom, olhe para Paulo, e ele diz que prefere viver ao invés de estar com Cristo, que seria incomparavelmente melhor, porque por causa da vida dele, ele pode abençoar outras pessoas. É claro que, independente de nossa vontade, é a vontade de Deus que prevalece. A última coisa é com relação a finanças. Finanças é uma coisa muito interessante. Por incrível que pareça, hoje você se depara com pessoas de idade endividadas, e muitas vezes endividadas não porque foram mal administradores, não. É porque muitas vezes os filhos se tornaram uma espécie de escoras, para não dizer outras palavras, e vivem na dependência dos seus pais. Eu falo que é aquela velha cena de alguém com 45 anos gritando lá do sofá, jogando esses videogames modernos, algo do tipo: mãe, traz o meu todinho. Seria muito interessante que os nossos jovens estivessem autônomos, já com a sua vida resolvida, né, já tendo aí o seu casamento, quem sabe, definido, e quanto mais novo casar, melhor, né? A gente não tem essa preocupação: não, primeiro eu preciso o meu doutorado, sem o meu doutorado eu não caso. Não. Se você encontrar uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher do Senhor, você, menina, vai encontrar um apoio muito grande para ajudar em todos os desafios da sua vida. E você, rapaz, se encontrar uma menina de Deus, você vai ter um apoio muito grande para desenvolver todos os desafios da sua vida. Então, nada de 45 anos na casa da mãe e do pai pedindo dinheiro emprestado. Eu quero pegar o dinheiro para pagar o ônibus. Não, que você possa ter o suficiente para se manter e talvez mais, que você possa ter o suficiente para ajudar sua mãe e seu pai. Gostaram dessa última parte, os pais? Então, mediante a isso, a gente olha para Moisés, com 120 anos, e percebe que ele está exercendo bem aquilo que nós chamaríamos de gerontolocência. Ele está terminando bem, terminando muito bem. Então, mediante a esta introdução, passemos para algumas lições desse texto. A primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos desse texto é que realmente Moisés tinha boa amizade. Ele enfrentou dificuldades, pessoas que queriam vê-lo pelas costas, ele enfrentou um grupo que queriam tirá-lo da administração, ele enfrentou muitas lutas, mas, no final das contas, a gente vê algo interessante sobre a vida dele. Olha o que diz o verso 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Veja bem, ele enfrentou muitas coisas, mas no final da vida dele, quando ele morreu, as pessoas perceberam: eis aqui um grande homem, eis aqui alguém que nos abençoou bastante, eis aqui alguém que foi uma bênção na nossa vida. Então, essas pessoas perceberam o quanto era importante a amizade de Moisés, o quanto era importante a presença de Moisés. Todos nós, se Cristo não voltar antes, passaremos por esse momento. Vamos dormir num caixão. Desculpa o aspecto fúnebre logo pela manhã. Mas eu preciso dizer para vocês que o importante é o que nós deixamos, o nosso legado. O que as pessoas dirão? Deixa eu apontar aqui alguns nomes: do José, da Maria, da Márcia, do Dorival, do Paulo, do Marcos, do Felipe. O que as pessoas dirão? Qual foi o círculo de coisas que deixaram? Nós passamos por um luto muito grande, vários lutos no ano passado e no ano retrasado, como do nosso querido pastor, reverendo Alceu. Mas todos que falam sobre isso falam: que falta ele faz?
Que homem importante na história dessa igreja. Faleceu também o reverendo Ataídes, alguns anos atrás, e muitos falaram que falta faz o reverendo Ataídes. Homens que passaram por essa igreja, que deixaram boa amizade. Seu Miqueias, seu Miguel, tantos irmãos e irmãs, e hoje nós nos sentimos mais órfãos, né? Eu que estou aqui há 25 anos, imagino aqueles que viveram aqui desde a infância, como o Dorival, Paulo Lali, outros irmãos, Eronides. A gente se sente órfão porque muitos foram e não estão mais aqui, mas deixaram boa amizade. E quando encontrarmos com essas pessoas nos céus, vai ser uma bênção, vai ser uma alegria poder rever, abraçar e dizer como você foi querido e amado e como é bom revê-lo. Mas nesse campo ainda, podemos lembrar de Josué. Nós vemos Moisés partindo, mas Moisés deixa Josué. E Josué segue os passos de Moisés. Vocês perceberam isso? Josué segue os passos de Moisés. Fazer boas amizades é fazer com que as pessoas sigam os nossos passos. Algumas famílias aqui estão seguindo os passos do querido Amândio, da querida Yolanda, que nos deixou recentemente. Alguns aqui estão seguindo os passos dos seus pais, que deixaram uma bela amizade, uma bela história. Olha, que bênção seria ver as minhas filhas e, quem sabe, netos, continuando passos de alguém que não é tão perfeito como o pai. Seria ótimo. Mas eu gostaria que você almejasse isso, porque se a gerontolocência está preocupada com a amizade, nós estamos preocupados com uma amizade que faz com que essas pessoas continuem os passos de alguém que seguiu uma amizade mais importante. E aqui vem a amizade de Moisés, que é a mais importante. Ele subiu aquele monte sozinho. Sozinho? Não. Foi o próprio Senhor que o enterrou. Foi o Senhor que o chamou, foi o Senhor que mandou para o deserto, depois, com 80 anos, chamou de novo para que ele pudesse libertar o povo do Egito. Olha que boa amizade. E eis aqui alguém que foi considerado amigo de Deus. Muitas vezes queremos ter muitas amizades, mas amizade com Deus não. Domingo, que é um dia para encontrá-lo, a gente fala, se der eu vou. Que amizade é essa? Nós precisamos de uma amizade como essa de Moisés. Moisés estava com o Senhor em todos os momentos da sua vida e nesse momento também. Verso 4, disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. A tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Meus irmãos, aqui está a boa amizade do Senhor com este homem chamado Moisés. É dito algo interessante sobre ele. Verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Meus irmãos, crianças, eu queria que vocês tivessem uma amizade tão grande com o Senhor, que vocês conseguissem sentir o que Moisés sentiu, ter Deus face a face como seu amigo. Sabe quando a gente ora e sabe que está falando com Deus? Crianças, entendam isso. O que a gente quer que vocês aprendam é ter uma amizade boa, e a melhor amizade de vocês, crianças, é com Deus. Você pode ter um amiguinho legal, uma amiga legal, mas que você tenha a melhor amizade com Deus. E isso é uma coisa que acontece muitas vezes com adolescentes e jovens. Eles têm as patotas. Patota é um termo... Eles têm os colegas, os manos, as minas, e muitas vezes eles vêm motivados, não na nossa igreja, mas muitas vezes eles vêm motivados pelos manos e as minas. Mas a grande bênção de estar em comunhão numa igreja é porque você está em comunhão com o Deus da igreja, o Senhor da história da igreja. Essa é a verdadeira comunhão que você deve ter. E é interessante isso. Ele tinha uma amizade, de fato, verdadeira, íntima com Deus. Neste ano de 2026, não queira ter nada menos que isso, uma amizade mais íntima com Deus.
Se você está com problemas com o seu marido, com a sua esposa, saiba que você não vai resolver isso se você não tiver uma amizade íntima, verdadeira com Deus. Você não vai conseguir. Você primeiro precisa ter uma amizade íntima, verdadeira com Deus, de senti-lo e de conversar com Ele face a face, como Moisés fazia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que a igreja entendesse. A segunda questão que a gente quer é entender esse aspecto da saúde. Olha o que diz o texto. Tinha Moisés a idade de 120 anos. Já pensou isso, meus irmãos? 120 anos quando morreu. Não se lhes escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Eu falo que alguns jovens, alguns meninos, não daqui, estão procurando um barranco para encostar. Teve essa história da Mega Sena esses dias aí, eu vi até crente jogando na Mega Sena. Por quê? Se eu ganhar, já pensou? É a vida formada. Vou para Cancún, vou viver a vida como um crente. Não. Nós precisamos de crentes que queiram encarar o dia a dia, que queiram encarar os perrengues da vida. Moisés viveu a vida dele, meus irmãos, de forma intranquila. Toda hora ele tinha que dizer para Deus assim: esse povo é de dura serviço, Senhor. É duro trabalhar com eles. Você fala uma coisa aqui, ó, não faz isso. Não passa 2 dias, estão fazendo. É duro, Senhor. Esse homem viveu momentos difíceis. Se você acha que a sua vida é difícil, Moisés todo dia tinha uma vida difícil. Você fala assim: esse meu filho, essa minha filha, eu estou cansado, gente, desses meninos. Eu estou tão cansado. Vocês não sabem, Moisés tinha uma multidão de meninos para cuidar. E Deus deu vigor e olhos para cuidar. Então, aqui eu quero que vocês entendam uma coisa bonita. É preciso ter saúde. Como é preciso. Mas não é saúde meramente para ter saúde. Do tipo desses que colocam as suas fotos em redes sociais para mostrar bíceps, tríceps, quadríceps e deve ter quinquíceps. Não. Nós queremos saúde para. Tal como a salvação é para. A nossa salvação é para glorificar a Deus. Para que a saúde? Para glorificar a Deus. Olha que bonito aqui. Ele teve essa força para contemplar a glória de Deus, para contemplar a fidelidade de Deus, para contemplar a promessa pactual cumprida. O texto diz o seguinte, que ele levou Moisés e viu toda a região de Naftali, toda a região de Efraim, toda a região de Manassés, ou seja, ele viu todas as partes que o povo de Deus obteria, até a terra de Judá ao mar central, o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras de Zoar. E Deus diz para ele no verso 4, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Por que Deus deu olhos para Moisés com 120 anos? Para que ele pudesse contemplar a fidelidade de Deus. Para que Deus deu pernas para Moisés, para que ele subisse aqueles montes? Para que ele contemplasse a glória de Deus do lugar mais alto, um pináculo, Pisga, um lugar onde ele pudesse ver tudo. Então, quero dizer 2 coisas para você. Se você está com uma certa idade e está com força, é porque Deus tem propósitos para essa força. Um deles é a glória do nome do próprio Deus. Mas, se você não está tão forte assim, saiba que você pode pedir a Deus: Senhor, me dê saúde, me dê vigor, me cure! Mas não porque eu quero ir para a Disney, não porque eu quero ir para França, ver aquela torre aquela torrinha lá. Mas, mais do que isso, não é errado também, por favor, se você está com um plano para fazer isso esse ano, vá, não tem problema não se sinta amaldiçoado.
Mas se você fizer qualquer coisa, pense fazer para a glória de Deus. E peça a Deus que renove as suas forças físicas para a glória dele, como ele usou as forças físicas de Moisés para abençoar e para glorificar a Deus. Meu tempo está acabando, temos Santa Ceia ainda. Vamos para a última lição. E a última lição é as questões econômicas. Precisamos disso também. E como a gente vê isso nesse texto, Deus prometeu que salvaria esse povo. E ele salvou esse povo, dando um líder administrador fantástico, que foi Josué. Josué foi um líder que, usado por Deus, fez com que o povo entrasse na terra e adquirisse a sua possessão. Então, questões econômicas. E ele foi orientado por Moisés. Então, isso é muito bonito. É importante ressaltar nesse texto terras. Terras que são colocadas como de Gileade até Dan. Verso de número 1, de Gileade até Dan. Significa que, do sul ao norte, Deus já tinha preparado o sustento para a vida desse povo. Agora, isso é bom? É bom, porque a terra emana leite e mel. Que coisa boa! Eles trouxeram cachos de uva que tinham que ser carregados por 2 pessoas. Eles falaram, a terra realmente é boa. E Moisés tinha preparado o povo para este momento. Ele mesmo não pôde ir. E esse é um detalhe importante para todos nós. E aqui aponta-se para Cristo. Todo o líder, ele, de alguma maneira, tem defeitos. Eu tenho defeitos. Nosso pastor, reverendo Eduardo, deve ter alguns. Os presbíteros aqui têm defeitos. Então, se alguém quiser encontrar defeito em nós, vai encontrar e vai dizer o seguinte, olha, ele fez isso, eu me lembro quando ele fez isso, por isso que eu não vou mais lá. Infelizmente, a gente erra, não podemos acertar sempre, porque temos ainda uma luta contra o pecado. Moisés, por exemplo, não pôde entrar na terra, e é dito com todas as letras para ele. Fala assim, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém, não irás para lá. Por quê? Ao invés de só falar com a pedra, ele judiou da pedra, ele bateu na pedra. Ou seja, ele perdeu a paciência, ele foi descontrolado, ele foi nervoso. É tudo aquilo que a gente encontra muitas vezes nos momentos de briga. Você encontra uma pessoa descontrolada, nervosa, grita, briga, agressiva. Acontece isso com todos nós. Mas o que é interessante é que, apesar de tudo isso, Deus protegeu esse povo e deu sustento. Terra, um líder agora para substituir esse líder, e assim a obra de Deus continuou, e isso foi uma grande bênção. E dessa maneira nós podemos entender 2 coisas. A lei foi dada, mas a graça é fundamental para que a lei seja praticada. A lei foi dada, mas a graça é que sustenta o povo, apesar de nós, para chegarmos aonde devemos chegar, que é o destino final, a Terra Santa. Nós, da mesma maneira, estamos caminhando para este lugar. Mas, graças ao bom Deus, o nosso líder é perfeito, Jesus. Então, hoje, ao invés de olhar para alguns pastores tão somente, querer se medir por esses pastores, tenha como a maior referência Jesus. E por isso vamos para a Santa Ceia, olhando para essa referência. Que Deus nos abençoe. Amém.